tá? Bem, bom dia a todos e a todas. Em relação à prova trimestral, eu já tenho a data da prova trimestral de História. A prova trimestral de História vai acontecer no dia 12, tá? 12 de junho. 12 de junho, tudo bem? E aí, o que vai cair? Da aula da Segunda Revolução Industrial até Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial eu dou semana que vem. Relaxa, quando chegar mais perto da prova e quando eu já tiver feito a prova, eu explico para vocês, né, mais detalhadamente em que você tem mais que focar, né? Porque a gente vai ver aqui muitas guerras, conflitos, confrontos, você vai falar, meu Deus do céu, socorro, vou ter que decorar tudo isso. Não, você tem que entender as estruturas, né? As estruturas do imperialismo, as estruturas da Segunda Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial. Não tem como não separar essas três coisas. Essas três coisas estão muito interligadas. Vocês perceberam, Segunda Revolução Industrial e imperialismo, e a gente precisa entender como que essas duas coisas vão gerar a Primeira Guerra Mundial, tá? Enfim, é isso. Tudo bem? Deixa que na semana da prova eu dou o guia para vocês, tá bom? O que eu vou cobrar, e só tem realmente 50 minutos a prova, né? Ela só tem 50 minutos, então eu preciso guiar vocês, né? Focar no que vocês têm mais que focar, beleza? Bem, falta eu falar sobre o imperialismo do Japão e dos Estados Unidos, né? Para a gente começar na segunda-feira a falar de Primeira Guerra Mundial. Bem, eu começo com o Japão com essa charge. Aqui você vê o Japão, você tem aqui meio que uma rinha de galo, né? E aí quem já ouviu falar, conversa com o seu avô, com certeza ele já participou de alguma rinha de galo ou algum tio seu do interior, em que só os galos fortes participam, né? É como se fosse uma luta livre de galo, tá? Bota lá o galo e cada um aposta em que galo que vai vencer. E aqui essa charge, ela trata, né, do surgimento de um novo galo, que é o Japão, né, de um novo galo, surgindo entre as outras potências imperialistas, Rússia, Alemanha, França, Áustria, Itália e Inglaterra. E aí vem o Japão, né, gritando, né, falando, eu também sou um império, eu também sou um imperialista, eu também me interesso por mercados aqui no mundo asiático. E é isso que nós vamos ver agora, a partir de agora. Como que estava o Japão antes desse período imperialista, né? Como que era? O Japão era um império fechado, totalmente fechado. O Japão ele estava fechado ao mundo capitalista, melhor dizendo, o Japão estava fechado às influências ocidentais, então em relação até cultura ocidental, desde 1648. O Japão ele se fechou para o mundo ocidental. Então, aqui naquele contexto de expansão, Portugal, Espanha, das grandes navegações, o Japão se fechou. Quando é que ele vai se abrir novamente? Vai ser de maneira forçada, com os Estados Unidos. 200 anos depois, os Estados Unidos invadem o Japão, em 1854, porque o Japão é uma ameaça aos navios, ao domínio do Pacífico ali na região perto da costa dos Estados Unidos. Se você ter aí um mapa mundi na sua cabeça, você tem os Estados Unidos, né? Aqui para vocês, né? Você tem os Estados Unidos e aqui o Japão. Eles dividem ali o Pacífico. Então, os Estados Unidos, com ameaça aos seus navios de guerra, acaba invadindo o Japão. E aí, quando ele acaba invadindo o Japão ele vai ser obrigado a abrir o seu mercado para o mercado estadunidense e para o mercado ocidental. Não só estadunidense, mas para o mundo ocidental. Os seus portos vão voltar a ficar abertos ao mundo ocidental. E isso vai gerar, com certeza, algumas transformações. Ora, se eu tinha um Japão fechado desde 1648, não tinha chegado lá as grandes inovações científicas, técnicas científicas, essa lógica da Segunda Revolução Industrial, essa lógica de expansão do capital, não tinha chegado no Japão. Por isso que eu posso afirmar que o Japão vai sofrer transformações técnico-científicas. Então, energia elétrica, aço, a indústria do aço, petroquímica e assim por diante, vai chegar no Japão. O telefone, telégrafo. Também desenvolvimento militar, uma transformação militar, o Japão ele vai sofrer.
E finalizando, uma transformação econômica. O Japão ele vai adentrar ao mercado mundial. Mas como que ele vai adentrar? Como um imperialista? Como um produtor? Como um industrial? Não. Ele vai participar aqui como uma fonte de matéria-prima para os outros países imperialistas, Estados Unidos, aí você pode, Rússia, Inglaterra, o Japão ele vai ser fornecedor de matéria-prima. Vai ser um Brasil, vai ser uma América do Sul. É isso. Vai ser uma Índia. Tá? Se a gente for pensar em outros polos subdesenvolvidos desse período aqui. Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Ele vai sofrer essas transformações, mas, obviamente, ele vai, no primeiro momento, fornecer esses produtos, essas matérias-primas para esses países imperialistas. Bacana. Como que funcionava o Japão, então? Como que ele vai se transformar num país imperialista? Como que o Japão ele funcionava antes? Bora lá para o próximo slide. O Japão, ele funcionava como fosse um feudalismo. Se você não lembra mais ou menos o que é feudalismo, que você teve lá no primeiro ano, é quando o rei ele tem um poder simbólico. E as elites locais, você aprendeu que era a nobreza, eram os nobres. Os nobres que eles possuem o comando, enquanto que o rei ele vai ter um poder simbólico. Isso é feudalismo. No Japão, a gente vai chamar de feudalismo japonês, mas ele é diferente daquilo que você aprendeu lá no primeiro ano e que também, sei lá, nem todo mundo lembra. Mas enfim. Seguindo. O nome desse feudalismo japonês vai ser chamado o shogunato, que ele é vigente desde o século VIII. O que é o shogunato? Como eu falei para vocês, você tem o imperador japonês e em todo o território japonês você tem uma determinada família ou um determinado grupo militar que exerce autonomia, que tem autonomia naquela região. O imperador ele não consegue interferir nessas regiões. Então o imperador, como aqui eu estou falando para você, ele tem um poder simbólico. Ele não comanda todo o Japão. Essas lideranças locais é que comandam. Esse é o shogunato. E aí, o que acontece? O imperador da época, o senhor Matsuhito, tá ali, ele vai começar a tentar combater o shogunato, esse feudalismo, ele quer combater essas elites locais. Ele quer voltar a ter o poder centralizado nele. Por isso que a gente vai a partir de 68, a era Meiji, a era das luzes, essa era de industrialização. O imperador, então, Matsuhito, ele começa a promover essa centralização política. Ora, essas lideranças locais, eles estavam muito tranquilos em relação ao mundo exterior. O que eu quero dizer com isso? Ora, eles estavam aceitando esse domínio dos países imperialistas. Porque eles vendiam as matérias-primas, mantinham a sua soberania no seu território, acabou, já era. É isso que eu quero, estou ganhando dinheiro. Essas elites, então, elas começaram a se enriquecer nesse primeiro momento em que o Japão fornecia essas matérias-primas para os países imperialistas. Só que essa exploração dos imperialistas vai gerar dentro do Japão um descontentamento. Porque só essa elite, o shogunato, só essa elite local está se beneficiando com esse imperialismo. O Japão está sofrendo os mesmos problemas que a Índia sofreu lá com a Inglaterra. Certo? Você tem empresas estadunidenses, inglesas, comprando terras e fábricas japonesas. E o imperador, ele toma uma decisão, fala, não, eu vou tentar combater esses elites locais e eu quero fazer um Japão industrial. Eu quero fazer um Japão que vá competir com esses países imperialistas. Perceberam? Certo? Maravilha. Então, você tem a era Meiji. O imperador vai ter apoio de quem é contra essas elites locais, contra o shogunato. E aí, senhoras e senhores, você vai ter o combate aos imperialistas e o Japão vai se libertar desses imperialistas e ele vai se libertar da Inglaterra, dessas influências ocidentais, europeias, e ele vai começar a ser uma influência na região do continente asiático. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Não, professor, a gente está aqui, na verdade, dormindo, professor. Só tô te ouvindo, professor. Tô de olho fechado aqui, te ouvindo. Valeu, obrigado. Não, professor, relaxa, ninguém tá tendo dúvida. Pode ficar tranquilo, assim. Primeira aula é foda, né? Enfim, beleza. Sim. Professor, na verdade, eu acordei atrasado, eu tô tentando me achar ainda. Tá.
Então, beleza. Seguinte, a gente tá... Na aula de ontem, eu terminei a Índia, falei da China, e aí agora eu comecei a falar do Japão. Eu tenho que falar hoje do Japão e dos Estados Unidos. Então, quando você entrou aqui, você não perdeu você não perdeu quase nada, tá? Eu estou mostrando como que o Japão se transformou em um país imperialista. E aqui eu comentei que o imperador, ele expulsa essas elites, expulsa não, mas ele combate essas elites locais que, em um primeiro momento, fizeram uma aliança com os países imperialistas que chegaram no Japão, então vendendo matéria-prima para eles. O que aconteceu? O imperador pensa num processo de industrialização, pensa numa independência para o Japão, uma independência econômica, parar de sofrer interferências desses países imperialistas e ele ser o grande influenciador, tá? Para isso ele teve que combater essas elites locais, que é essa estrutura do shogunato, tem os opositores e nessa luta, nessa briga, ele consegue expulsar importantes empresas imperialistas aí que representavam interesses dos Estados Unidos, Inglaterra e enfim e outras nações. É isso. Tudo bem? Valeu, professor. Fiz um resuminho aqui. Maravilha, ótimo. Então o Japão vai ser esse imperialista, vai ser o novo imperialista, vai se impor no mundo asiático. E aí aqui você tem algumas ações imperialistas do Japão. Por exemplo, o imperialismo japonês, a guerra contra a China. Nessa guerra contra a China, o Japão ele tinha interesse a uma determinada região, que é a região da Manchúria. Olha o mapa aqui que eu vou mostrar para vocês. Não se esqueçam, né? O Japão é uma ilha. Então, naturalmente, por ele se apropriar dessa lógica da segunda revolução industrial, em que eu tenho que expandir mercado, eu tenho que conquistar mercado. O desenvolvimento técnico que eu tenho com a segunda revolução industrial faz que eu tenha uma oferta tão grande de produtos que eu preciso conquistar novos mercados. E o Japão, por ser uma ilha, é óbvio que ele vai buscar novos territórios. Aqui ele já era dono aqui da região que hoje é a Coreia do Sul e Coreia do Norte, e ele tem interesse aqui na região da Manchúria e ele vence. O Japão vence a guerra contra a China e, ao vencer essa guerra contra a China, olha quem ele provoca. Aqui está a União Soviética, né? Mas é que é o mapa que eu consegui. Na verdade, ainda não é a União Soviética, ainda aqui é Rússia, tudo bem? O Japão ele vai entrar numa guerra contra a Rússia. O czar, e quando a gente falar de Revolução Russa, eu vou voltar sobre isso, ele é avisado, eu acho que não vale muito a pena a gente entrar em guerra com o Japão agora. Não vai ser uma boa. O czar não escuta, o rei da Rússia, né? O czar não escuta os seus conselheiros e vai para essa guerra contra o Japão, a guerra russo-japonesa. E é derrotado. É derrotado. O Japão tem mais uma vitória aqui na região do mundo asiático. Portanto, a partir disso, ele declara, né? Ele demonstra essa sua supremacia no Pacífico Oriental, após a vitória contra a Rússia em 1905, nessa guerra. O Japão, então, ele concretiza o seu projeto de eu sou o país imperialista aqui da região asiática, do Pacífico Asiático. Tudo bem? Beleza? É isso. Deixa eu ver. Isso. Tudo bem? E aí o interessante, né? A gente vê a bandeira do Japão, né? A bandeira do Império do Japão. Hoje o Japão ele é um sol, né? Uma bola vermelha. Mas o Japão imperialista, ele é um sol que expande, é um sol que quer iluminar toda a região, todo o território, que é o território ali da Ásia, do Pacífico Asiático, que é de interesse do Japão. Então, olha que interessante, nessa bandeira do Japão representa muito essa lógica imperialista de expansão, de iluminar uma vasta área, uma grande área. Diferente de hoje, que o Japão, né? Paz e amor, né? Japão, paz e amor. O Japão imperialista é o quê? Não, quero expandir, quero conquistar. O próximo mapa aqui vai mostrar para vocês esse domínio japonês, né? O auge do imperialismo japonês. Então, região aqui da Coreia, a Manchúria, ainda pega essa parte da China e todas essas ilhas, tá? Tudo bem? É um vasto império aí no continente asiático. Tranquilo? Beleza? Terminei Japão. Japão é isso. Tudo bem? Beleza. Tudo. É nóis. E agora falar dos Estados Unidos. Tá bom? Com os Estados Unidos eu começo com essa charge. Tá?
Vocês conseguem interpretar aí? Alguém consegue? O que está acontecendo aí? Nessa charge? Tipo, os Estados Unidos estão levando diferentes povos para fazer uma civilização? Repete, Otávio, desculpa. Os Estados Unidos está levando diferentes povos para criar uma civilização sem discriminação. Isso, essas coisas que tá nas pedras. Exato, exato. Aqui você tem os Estados Unidos, aqui é a Inglaterra, né? Eu gostei dessa charge para retomar o que eu falei ontem, né? Aqui você tem a Inglaterra levando indianos, chineses, né? Livrando eles dos vícios, da ignorância, da brutalidade, da opressão, do barbarismo, ignorância, da escravidão e levá-los à civilização. Você tem a Inglaterra, nós vimos o imperialismo inglês ontem, e hoje eu vou tratar dos Estados Unidos, né? Tirar esse povo da barbárie. Cara, essa é bem aquela lógica preconceituosa, racista, desses países europeus tentando justificar de que não, a gente tem que tirar aquele povo daquela barbárie, né? Como se eu sei o que é ideal para aquele povo, para aquela pessoa, né? Eu impondo para as pessoas certos os valores, né? E isso justificar a minha invasão, o meu domínio. Isso aí tudo balela, balela. Nós vimos lá as fotos que eu mostrei para você, por exemplo, da Bélgica, do Reino do Congo, né? O reino belga, o que aconteceu com as pessoas, uma nova escravidão daquele povo. Como eu posso chegar para você e falar, não, ó, esse seu estilo de vida não dá, o jeito que você vive, putz, você escuta o quê? Você escuta funk, não, que samba, rap, não, olha o jeito que você se veste, esse bermuda, esse chapéu, cara, não, eu tenho que ensinar como você tem que se vestir direito. Tá com inveja, né? Oi? Mas perceba, e não é? Não é o que acontece? Funk não é música, samba não é música, rock é do capeta. Você tem que ouvir música clássica, Bach, Mozart, Beethoven, né? Não, da hora, quem curte. Eu curto pra caramba, vou direto no teatro municipal, mas música clássica não é superior ao funk, nem ferrando. É um processo cultural de expressão cultural de determinados povos, regiões, etnias e assim por diante. E isso aqui é um problema muito grande. Quantos projetos foram jogados? Quantas ideias de uma sociedade melhor, ou não sociedade melhor, mas você acha que esses povos não tinham o seu projeto de o que seria ideal? Você acha que esses povos não tinham a sua ambição de chegar até um determinado ponto? Tipo, não, é esse tipo de sociedade que eu quero? E aí, do nada, eles veem um outro país, um país estrangeiro, uma população estrangeira impor um outro objetivo para a vida deles. Um outro ideal. Não, isso aí não é religião. Religião é Cristo. Religião é monoteísmo. Não é isso aí que vocês veem, que vocês creem. Olha a invasão ferindo a liberdade das pessoas. A liberdade de crença, a liberdade de maneira de se vestir, vários tipos de liberdades. As liberdades culturais, assim por diante. E é como eles são representados, né? Seres inferiores, né? E aí a gente vem daquele racismo estrutural, né? E aí quando a gente vê um policial, né? E ontem à noite eu não consegui dormir por causa disso. Quando a gente vê um policial com o joelho no pescoço de um cidadão negro nos Estados Unidos e enforcando ele até a morte, por que será que isso acontece? A gente tem essa lógica até hoje. Essa lógica nos Estados Unidos, no Brasil, são países que tiveram escravidão, e pesada essa escravidão. E essa lógica permaneceu. Esse projeto permaneceu. O cara estava imobilizado já. E vai lá o policial com o joelho no pescoço dele, enforcando até ele morrer. E é isso que o vídeo mostra. E sabe o pior? Ninguém fez nada. O cara estava filmando ali.
As pessoas estavam, beleza, as pessoas estavam falando pro policial, ó, para, olha o cara, o nariz dele tá sangrando, não sei o quê, tarará. Mas sabe por que não fizeram nada? Porque eles não sofrem isso na pele. Porque eu duvido, se tivesse algum outro negro ali, isso não ia partir para cima do policial para salvar a vida daquele outro homem negro. E aí, voltando a tratar, né, eu falei dos Estados Unidos, voltando a tratar aqui no Brasil, né? O garoto no Rio de Janeiro que tomou um tiro na cabeça estava em casa. O moleque estava em casa e a polícia entrou na casa dele. Moleque evangélico, cristão, cidadão de bem, né? Ele é cidadão de bem. Só que o problema no Brasil e nos Estados Unidos, cidadão de bem tem cor. Cidadão de bem é dependendo da sua conta bancária, do quanto você tem de dinheiro na conta. Aí você é cidadão de bem. Se você é casado, né, casado com alguém do sexo oposto ao seu, aí você é cidadão de bem. Né? Cidadão de bem. Interessante, né? Periferia, ninguém é taxado de cidadão de bem. Né? Aqui, ó, a charge. 1800, século XIX. Né? Quanto que isso aqui ainda não é reproduzido? Não em charges, mas em tiros, em corpos mortos, na periferia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Isso acontece. Imperialismo dos Estados Unidos. Tá? No final do século XIX, os Estados Unidos como o principal parque industrial. Isso é muito possível nos Estados Unidos, porque se você lembrar sobre aquelas aulas de Estados Unidos, qual que projeto que venceu? O projeto do Norte, o projeto dos Estados do Norte, né? O projeto nortista. O resultado da Guerra Civil Americana foi o resultado do que? O projeto industrial. Os Estados do Norte venceram. E aí é decretada a abolição da escravidão, ó, que maravilha, mas é isso, ó, vocês são livres, se virem. Não à toa que os Estados do Sul, dos Estados Unidos, criaram aquelas leis de segregação racial, né? Tinha o banheiro para o negro, dentro do teatro os piores lugares eram para os negros, os banheiros, os piores ônibus eram para os negros, as piores bibliotecas eram para os negros. Que liberdade é essa, né? Não, eles são livres. São mesmo. Pra caramba. No Brasil, então, nem se fale. Em 1898, você tem os Estados Unidos entra na guerra, uma guerra contra a Espanha, para dominar ter todo o domínio do Caribe, então da América Central, Caribe e das Filipinas, na parte do Pacífico, que vai ser importante, que já eu mostro para você o mapa, porque as Filipinas vão ser importantes, tá? Os Estados Unidos ele vai acabar se intrometendo na independência de Cuba, tá? Da ilha de Cuba. Cuba foi a última colônia na América, naquele sistema colonial antigo, né? Cuba foi a última colônia. A sua independência foi em 1899, tá bom? E os Estados Unidos acabam interferindo nessa independência. E aí, com Cuba independente, eu coloquei aqui, em 99, na sua Constituição é colocado a emenda Platt. E o que diz a emenda Platt? Tá lá. Olha o ponto 3 da emenda. Que o governo de Cuba consente que os Estados Unidos podem exercer o direito de intervir em Cuba para a preservação da independência cubana, a manutenção de um governo adequado à proteção da vida, propriedade e liberdade individual. Ó, que maravilha, que coisa fofa, que coisa linda. A gente só vai intervir no seu país para proteger a vida, a propriedade e a liberdade das pessoas. Bacana, que interessante. Uau! Olha essa lógica de soberania de um impor ao outro. Por que você precisa intervir? O governo cubano, o povo cubano não tem condições de ter proteção à vida, à propriedade e à liberdade dentro do seu território? Eles não têm? Como eu posso chegar para uma outra civilização, um outro país e falar um negócio desse?
Que lógica é essa? Não, eles não são capazes, eu tenho que protegê-lo. Oi? Como? O que está por trás disso? Isso aqui é uma cláusula toda bonitinha, mas o que ela quer dizer com isso? Eu vou intervir quando eu quiser. E sabe por que eu posso afirmar isso para você? Através de fatos, né? Todo mundo conhece a ditadura de esquerda, socialista do Fidel. Todo mundo conhece. As barbaridades que ele fez. Todo mundo conhece. Maravilha. E os Estados Unidos combateu. Grande protetor da liberdade, né? Só que antes da ditadura do Fidel, Cuba vivia uma outra ditadura. Pode pesquisar. Se não me engano, Fulgêncio Batista. Pesquisa. Abre aí agora, abre uma tela aí no Google e pesquisa. Que governo era anterior ao governo do Fidel? Era uma ditadura. Só que era uma ditadura que apoiava os Estados Unidos. Então o governo estadunidense falou, não, tranquilo, pode funcionar, essa ditadura a gente gosta. Né? Porque é submissa às nossas ordens. Agora, quando é colocada uma outra ditadura que é terrível, as duas ditaduras são terríveis, ditadura é terrível, mas que é oposição aos Estados Unidos, não, temos que garantir a vida, a propriedade e a liberdade individual. Balela, mas uma grande balela. Isso aqui é falta de autonomia de um país, de um povo, de uma civilização. Para piorar, ainda os Estados Unidos, na emenda, garante a Baía de Guantánamo, que a partir de 2002 é criada uma prisão, né? A prisão de Guantánamo. Mas os Estados Unidos queriam aquela baía, pagavam um aluguel de $2.000, sem reajuste, até hoje é $2.000 que eles pagam por aquela baía, até hoje, para ter domínio na região do Caribe. Né? Seria uma estação naval e também de carvão. Tudo bem? Não só em Cuba, mas também em Porto Rico e Filipinas, aliança com as elites. Essa política imperialista, vou mudar de slide, essa política imperialista americana, ela tem uma ideologia por trás, né? Ela tem uma lógica por trás. Que lógica é essa? Uma vocês já conhecem, Destino Manifesto. Os Estados Unidos é a nação que vai promover a liberdade para os povos. Oi? Cara, você tem que garantir a sua liberdade. O restante da população, eles também vão ser garantidores da sua liberdade. Da sua maneira, da sua forma, no seu tempo. Não tem que ter intervenção de nenhum outro país. Cada população, cada país tem total autonomia e condições de desenvolver a sua maneira de governo. Theodore Roosevelt, essa política dos Estados Unidos, essa política imperialista, ela vai ser conhecida a política do Big Stick, ou do grande porrete, que tinha a frase: devemos falar macio, mas carregar um grande porrete. É aquele negócio, né? Tá aqui, a nova diplomacia, né? Tá aqui no cacetete, né? A nova diplomacia dos Estados Unidos. O que vai ser essa nova diplomacia? Vou falar macio, então. Você vai ser meu apoiador? Você vai apoiar a minha lógica, as minhas ideias, as minhas propostas econômicas? E com um grande porrete na mão. Você vai falar não? Contra uma grande potência armamentista, que é os Estados Unidos, já nesse período? Essa política, então, do Big Stitch, desenvolvida pelo Theodore Roosevelt, né? A gente consegue ver na prática, né? E aí, o próximo slide você não precisa decorar, obviamente, mas só vou mostrar para você essa interferência. Nossa, eram todos os países ali precisavam de liberdade, né? Liberdade, né? Quanto de sangue já derramou em seu nome? Liberdade. Intervenção no Panamá para fazer o canal do Panamá. Nicarágua, Colômbia e República Dominicana. E para piorar, aí eu tenho que falar de 3 países aqui ainda, na América Central, que vai ser conhecido como enclave bananeiro. Honduras, El Salvador e Costa Rica. Por que enclave bananeiro? Esses 3 países, essas 3 nações, senhoras e senhores, eles tinham como principal fonte de renda a venda de bananas. Né? Venda dessa não matéria-prima, desse produto, desse alimento, bananas. Né? Honduras, El Salvador e Costa Rica. Só que o que aconteceu? Né? Os Estados Unidos, ele
como a sua lógica imperialista, quer dominar esse mercado de bananas. E aí você tem essa companhia, pode pesquisar, United Fruit Company. Ele começa a comprar todas as fazendas de bananas desses países, de Honduras, El Salvador, Costa Rica, todas as terras que produzem banana. E aí, aquela frase que eu falei para vocês ontem, quem domina a economia, domina o quê? Completa aí para mim, por favor. Quem domina a economia, domina o quê? O dinheiro do país. Sim, economia. Você tendo o dinheiro do país, você domina o quê? O que entra e sai, o que você faz. Política. Compra. A política. Faz sentido isso aí. A política. Eu domino a política, eu domino as leis. Eu domino o governo. Porque aquele governo, os impostos, o dinheiro que vai para o governo vai depender de mim, que eu sou o grande dominador da economia. Compra quase a totalidade das fazendas. Quem domina a política domina a economia. Por isso que é chamado de República das Bananas. É uma republiqueta. Que ela é de fachada. Aquela república, na verdade, ela não é pública, não pertence àquele povo. Pertence, na verdade, aos Estados Unidos. Essa indústria, essa empresa estadunidense que comprou essas terras. Toda decisão que o país tomar vai precisar do aval dessa companhia, o aval dessa empresa. É benéfica ou não é benéfica para os Estados Unidos, para os interesses norte-americanos? Quem domina a economia, domina a política. Tá aí, bananas mandam mais que os cidadãos. Né? As bananas mandam mais que os cidadãos. Essa aí é uma frase, obviamente, cômica, né? Significa, essa empresa, né? A economia, o lucro é mais importante do que o cidadão. Né? Bem, finalizei. Só vou agora tratar de algumas charges, né? Vamos lá, tá? A primeira charge aqui, primeira não, né? Aqui é um mapa, tá? O mapa de toda a intromissão dos Estados Unidos de 1895 até 1930. Então, Venezuela, Panamá, Nicarágua, México, Cuba, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, as Ilhas da Virgínia, acho que é isso, não sei, se alguém souber, por favor, me ajude aí, tá? Tá aí, toda interferência estadunidense em todos esses pobres países e que continuaram pobres. Continuaram pobres. Vai ver o Haiti como que é, República Dominicana, né, Nicarágua, Venezuela. Muito que a Venezuela é hoje é produto desse imperialismo estadunidense, né? Muito do que passou aí passa com Maduro, essa ditadura que a Venezuela vive, é muito culpa dessa época do imperialismo. Tá? Mas aí de Venezuela a gente pode falar mais depois. E aqui essa charge aqui é pesada. Aqui você tem aqui o tio Sam ensinando as Filipinas, o Havaí, Porto Rico e Cuba. Perceba, você tem um nativo aqui, um indígena que não sabe ler, tá com o livro de cabeça para baixo, tá lá no cantinho. E o chinês, ó, a China aqui, ó, entrando já na aula, já entrando na aula. Olha o interesse do mercado chinês. E aí um grande detalhe aqui, senhoras e senhores. Olha o negro. Não está na aula, está fora, excluído. Ele trabalha, ele limpa a escola para os outros. Ele limpa a escola para os outros. Olha a importância aí das Filipinas. As Filipinas, está aqui, né, escrito em inglês, e depois de tudo, as Filipinas, ela é só um passo, né, para chegar na China, um step aí para chegar na China, né? E o que os Estados Unidos está levando para a China? Olha o domínio ideológico e cultural, educação e religião. Religião? Por que a minha religião? Por que eu não respeito? Não é o país da liberdade? Por que eu vou impor ao outro a minha religião? E perceba o que eles precisam, né? Precisamos de carros, precisamos de rodovias, ferrovias. E o que os Estados Unidos levam nessa bagagem, só para finalizar? A foice, a morte. Turma, tira aí um print, lição aí para o dia 5/6, para vocês entregarem lá no Coma, pode entregar no Word ou foto do caderno, tudo bem?
Tá aí, tira print e o vídeo vai cortar. Você vai colocar essa lição no site da escola? Boa, mas Então beleza. já tira print aí e já anota. O vídeo vai cortar, gente. Tá. Valeu, viu? Tenha um Falou, ótimo dia, professor. um ótimo final de